Boa noite. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Welton. É bom estar aqui mais uma vez. Sempre é prazeroso estar aqui com os irmãos, nós meditarmos na palavra, compartilharmos a palavra e, acima de tudo, glorificar o nosso Deus maravilhoso. Então, mais uma vez, meu nome é Welton, casado com uma mulher linda que está ali, a Cecília, pai de 4 filhos. Tenho 4 filhos, 3 noras, um genro e 6 netos, para a glória de Deus. Quase todos aqui estão aqui hoje. Amém? Deus é bom, Jesus é maravilhoso. E quando nós estamos nos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando forem mais velhos, não se desviarão dele. Glória a Deus, todos estão aqui louvando e glorificando ao nome do Senhor. Amém, queridos? Quero até fazer aqui abrir um parêntese para dizer o seguinte aos pais. Quando os nossos filhos eram pequenos e nós íamos para a igreja, eu e a minha esposa, muitas vezes eles não queriam ir, criança é criança. E nós dizíamos, mas você vai sem querer. Não, mas eu não quero, vai. A minha esposa então nesse ponto ainda era mais Caxias do que eu, vai sim. E eles iam. E quando chegava na igreja, eles estavam ali sentadinhos, mas emburrados, de cara amarrada. E aí eu olhava para ela e dizia assim, mas a palavra está sendo pregada. A palavra está entrando no coraçãozinho deles aí. E assim foi, queridos. Hoje estão todos nos caminhos do Senhor. Então, papai e mamãe, não abra mão disso. Não deixe que a criança dite a regra da sua casa. Você é o pai, você é a mãe. Então é você que define o que é melhor para elas, enquanto vocês estiverem nessa posição e elas ainda não estiverem discernindo o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos hoje continuar falando desse assunto tão importante. Nós temos sido muito abençoados aqui desde o começo do ano por todas essas mensagens das séries que o pastor Armando, inspirado por Deus, tem trazido aqui. Semeador, semente, agora solo. Hoje conclui-se esse tema do solo. E hoje nós vamos continuar falando do solo mais importante, porque é dele que depende toda a semeadura nos demais. Amém? Nós falaremos um pouco mais disso. Fomos abençoados ao longo de todo esse mês. Os irmãos trouxeram aqui mensagens maravilhosas. E hoje nós continuaremos nisso, amém? Nós vamos refletir sobre a importância de um solo bem cuidado, de um solo bem nutrido, para que ele seja fértil. E nós vamos ver que para que haja essa fertilidade, o solo ele precisa de irrigação e bons nutrientes, amém? Mas antes fique de pé e vamos orar. Se você pode ficar de pé, fique. Vamos orar. Se algum irmão puder trazer uma água aqui, por favor. Eu vou pedir para você fechar os olhos para que nós possamos orar. Mas espera aí, eu preciso fechar os olhos para orar? Não, você não precisa fazer isso. Mas quando nós fechamos os olhos, nós conseguimos ficar mais introspectivos. Nós não deixamos nos dispersar para o que passa em volta. Então feche os olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome santo, maravilhoso, glorioso, poderoso. Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Nós temos como objetivo principal glorificar o Teu nome, Deus. Esse é o principal objetivo, Jesus. E também, Senhor, receber a Tua palavra. Essa palavra que salva, Senhor. Essa palavra que cura. Essa palavra, meu Deus, que transforma, meu Deus. Essa palavra que é viva e eficaz. Então, Senhor, traz por meio do Teu Espírito Santo discernimento para que nós possamos entendê-la e colocá-la em prática. Assim nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Queridos, inicialmente eu quero lembrar do que é o homem. O homem, ele é trino. O homem, ele é espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Assim somos nós.
assim é o ser humano, foi assim que Deus nos fez. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele os abençoou com a seguinte oração, em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo é a parte física do ser humano, o corpo é isso aqui. É ele que tem os sentidos, a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. É ele que faz com que eu pegue essa água por meio do corpo. Ele se conecta, ele interage com o mundo exterior. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele chama o nosso corpo de habitação, de casa. Em outras versões chama de tabernáculo. Segundo aos Coríntios 5:1, Paulo diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, que é o nosso corpo físico, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. A alma e o espírito, eles são mais difíceis de distinguir um do outro. Contudo, há um entendimento comum de que a alma é a parte de nós que envolve a mente e o coração. Porque mente e coração estão interligados. A mente é o nosso intelecto, os nossos pensamentos, a nossa consciência. Ela é responsável por processar informações, analisar situações, tomar decisões baseadas na razão. É ela que se conecta com os nossos semelhantes, uns com os outros, com os irmãos. O coração é o centro das emoções e dos desejos, influenciando as nossas atitudes e motivações, ou seja, influenciando a nossa mente. Já o espírito é a parte de nós que se conecta a Deus e envolve a fé, a confiança, a adoração, etc. Vocês estão comigo? Amém. O homem, ele é um ser pensante, mas ele também é emocional. Portanto, nós devemos permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração, purificando as nossas emoções, de forma que seja cultivada uma mente renovada pela palavra de Deus, buscando o conhecimento e a sabedoria, para que possamos tomar decisões sábias, com bases na palavra. Fato é que o coração e a mente também são solos. E como tal, eles devem ser tratados. Queridos, nós sabemos que não se planta uma semente de qualquer forma. Quando um agricultor vai plantar, ele primeiro prepara o solo. Essa preparação começa com a necessidade de arar o solo. Nós tivemos o nosso irmão na semana passada, falou sobre arar o solo de uma maneira muito boa, fomos muito abençoados com isso. Mas além de arar o solo, envolve também a colocação de nutrientes. Esses nutrientes servem para favorecer a fertilidade desse solo. Depois disso, ele planta a semente. É assim na agricultura. No solo natural, existem nutrientes que são naturais. São os aglomerados minerais, a matéria orgânica em decomposição de plantas, de animais, etc. Tudo isso são nutrientes naturais. Na agricultura, esses nutrientes, eles possuem uma grande fertilidade, solos ricos em nutrientes. E isso é positivo para as plantações. Quando o solo ele é pobre em nutriente, ele produz pouco, ou às vezes nada. Assim é na agricultura, mas assim também é na nossa vida espiritual. Espiritualmente, o nosso coração e a nossa mente, eles são solos. Tanto que o próprio Senhor Jesus, ele apresentou a parábola do semeador. O pastor pregou sobre ela esse mês, no mês passado, não lembro. Esse semeador semeou a semente em vários tipos de terras, vários tipos de solos. Em Lucas 8:12, explicando a parábola do semeador, Jesus diz que as sementes que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, onde ela foi plantada.
para que não creiam e não sejam salvos. Em várias outras passagens da palavra de Deus, as escrituras dizem que o coração e a mente são solos. Vamos ver mais algumas. Mateus 15:19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Observe aí, queridos, é o coração influenciando as nossas atitudes e as nossas motivações. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha que interessante, aqui está escrito que o coração pensa. Isso é mais um exemplo da íntima conexão entre o coração e a mente. É mais um exemplo do coração influenciando as nossas atitudes e as nossas motivações. Portanto, se a minha mente e o meu coração são solos, eu devo tratá-los nutrindo-os adequadamente. Assim como existem os nutrientes naturais no solo físico, no solo geológico, também existem nutrientes naturais no solo espiritual. Assim como é necessário reforçar os nutrientes do solo natural, também é necessário reforçar os nutrientes do solo espiritual. Exemplo, vou explicar. Como nós vimos, os nutrientes naturais do solo físico, geológico, são a matéria orgânica em decomposição. Já o nutriente natural do nosso solo espiritual é a medida de fé que Deus colocou no coração de cada pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo falou sobre isso na carta aos Romanos, Romanos 12:3. Ele diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Judas, o apóstolo, não o Iscariotes, também fala sobre a medida de fé e fala que devemos batalhar por elas. Deus proporcionou uma medida de fé que não é transbordante. A medida de fé natural, ela não é transbordante. É uma porção que Deus colocou no coração de cada um. Mas essa medida, ela deve ser trabalhada, nutrida, para que ela cresça. E esse nutriente é a palavra de Deus. Amém? O principal nutriente é a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, Paulo diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pela mensagem, a fé vem pela pregação, a fé vem pela leitura da palavra, a fé vem pela reflexão que eu faço da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Assim vem a fé, ela é o nutriente, ela é alimento. Como eu falei há pouco, Judas, ele escreveu sobre batalhar pela fé que nos foi concedida, batalhar por aquela porção de fé que nos foi dada. Judas, só tem um capítulo no livro de Judas, ele diz assim, no versículo 3, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por toda confiada aos santos. Judas está dizendo, olha amados, eu estava aqui decidido a falar com vocês, a trazer para vocês uma palavra acerca da salvação. Mas eu senti no coração, o Espírito de Deus me falou que eu deveria falar sobre batalhar pela fé, que uma vez foi colocada no coração, foi confiada aos santos, colocada no coração dos santos. Ora, dessa leitura, o que eu posso, sem nenhum esforço, entender é que eu necessito batalhar. Eu tenho que travar uma batalha. Eu preciso batalhar pela fé, para que ela possa crescer. Eu preciso batalhar para crescer na fé, no conhecimento e na comunhão com o meu amado Jesus Cristo.
o meu Senhor, o meu Salvador. Eu preciso batalhar pela fé para que eu tenha um coração, leia-se também uma mente, obediente a Deus. E consiga me livrar do pecado. Eu não conseguirei me livrar do pecado se eu não tiver esta fé trabalhada em mim. Se a palavra de Deus não estiver me nutrindo o meu coração e a minha mente. O apóstolo Tiago, ele explicando acerca do pecado, ele apresenta uma sequência de eventos que apontam para a necessidade de uma mente bem nutrida. Acompanhe comigo, Tiago, capítulo 1, versículos 14 a 16. Tiago está dizendo: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Vejam que existe uma sequência. Observe a sequência. Primeiro vem a cobiça, o desejo que leva à tentação. Depois vem uma atitude para satisfazer essa cobiça. E essa atitude é o pecado. E uma vez consumado o pecado, virá a morte. Existe uma sequência. Tudo começa, queridos, na mente e no coração. Ou no coração e na mente. Precisamos ter a mente de Cristo. Ele é santo. Ele morreu por nós. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é a razão da nossa vida. Amém? Você está comigo? Amém? Mais alguém ou só essa meia dúzia? Glória a Deus. Amém. E como é que ocorre essa nutrição? Nós acabamos de falar, essa nutrição do coração e da mente. A nossa mente, queridos, é alimentada diariamente. Na maioria das vezes nós nem percebemos. Nós somos alimentados sem percebermos. Sabe quando? Quando nós estamos ouvindo notícias, assistindo TV, assistindo filmes, nós estamos recebendo alimentos e não percebemos isso. Estamos sendo alimentados de coisas terríveis muitas vezes. Sem nem percebermos, o alimento está sendo real na nossa vida, contra até mesmo a nossa vontade. Através das redes sociais. Você abriu sua rede social hoje? Instagram, Facebook? Quem aqui abriu sua rede social hoje? Você foi alimentado. Depois reflita sobre isso. Você foi alimentado e não percebeu. O que você viu, o que você leu, isso te alimentou de forma inconsciente. Essas coisas, elas entram em nossa mente e em nosso coração, sem mesmo percebermos, e vai nos moldando. Mas a boa notícia, queridos, é que nós temos a possibilidade de escolher o cardápio e só nos alimentarmos de coisas boas. E esse maravilhoso alimento que nós podemos escolher são a palavra de Deus e a oração. Aleluia, glória a Deus. Esse eu posso escolher. Esse está à disposição de mim. Eu escolho do que é que eu vou me alimentar. A palavra de Deus é alimento. E a Bíblia Sagrada diz isso em tantos e tantos textos. Vamos ler só alguns. Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. As tuas palavras foram encontradas, eu as comi, disse o profeta Jeremias. Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Salmo 19, 9 e 10, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces que o mel, do que as gotas do favo. A palavra de Deus é doce. O salmista diz: olha, ela é mais doce do que o mel, ela é um alimento, ela é um alimento nutritivo para mim. Ainda nos Salmos, agora no 119, versículo 103, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. João 6,51, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A palavra de Deus é alimento, e se eu fosse ler mais textos, nós amanheceríamos o dia. E seria uma bênção, né? Para amanhecer o dia ouvindo a palavra, nos alimentando. Mas não dá. Para que haja crescimento, queridos, é necessário alimento. Mas alimento sólido. Alimento puro. Deus, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. E para tanto Ele nos disponibiliza esse alimento. O alimento que necessitamos para o crescimento. Nós não podemos ser eternas crianças, queridos. Nenhum pai fica feliz quando vê o seu filho criancinha. O tempo passa e ele não cresce. Nenhum pai gosta de ver um filho adulto agindo como criança. Com Deus não é diferente, queridos. Ele quer que eu e você cresçamos. Em Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Alimento sólido colocado para nós. 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Cresçam. Você precisa crescer, eu preciso crescer. O poder de Deus, Ele se manifesta no coração e na mente daquele que se alimenta da sua palavra. E foi sabendo disso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, queridos, esse alimento maravilhoso, a palavra de Deus, ela renova a mente, ela transforma. Mas precisamos estar atentos da comida adulterada. Precisamos estar atentos desse perigo de uma comida contaminada. A palavra de Deus, ela está sendo distorcida em muitos locais. Os falsos mestres usam da mesma estratégia que Satanás usou quando enganou Eva. Está lá em Gênesis capítulo 6. E se você começa a ler as cartas no Novo Testamento, você vai ver que os problemas daquela época eram os mesmos. Os mesmos de hoje. Falsos mestres, adulteração da palavra, rebeldia do povo. A estratégia do inimigo é a mesma, desde Gênesis. Se nós vamos para a palavra, nós vamos entender que estratégia é essa, porque não tem muita criatividade, simplesmente se repete. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6. Leia comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Primeira estratégia, questionou a palavra de Deus. Continua. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Segunda estratégia, negou a palavra de Deus. E continua, versículo 5, Deus sabe que, serpente dizendo, Deus sabe que do dia em que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Terceira estratégia, colocou a mentira no lugar da verdade. Versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também.
Isso é um alimento adulterado, a estratégia é a mesma, e hoje continua existindo no mundo inteiro, de forma muito especial no Brasil. Por isso que nós sempre dizemos, veja bem aonde você está se alimentando. Você escolheria um restaurante que você soubesse que a comida é de má qualidade, que serve comidas estragadas, sem higiene? Claro que não. Ah, mas espera aí, meu irmão, eu gosto ali, tem umas comidinhas aí que eu gosto muito. A refrigerante é bom, uma salsichazinha assadinha gostosa, um cachorro quente é muito gostoso. A comida daquele local ali é muito saborosa. Tem uma multidão que sempre vai para aquele local, daquela comida tão boa. Refrigerante é saboroso, salsicha é saborosa. Mas elas causam doenças. Nem tudo que é saboroso é saudável. Também não seguir por multidões. Para a multidão passar pela porta, ela tem que ser bem larga. E Jesus disse que nós temos que passar por uma porta estreita. Certa vez eu ouvi alguém dizer que Jesus ele está muito ocupado eliminando pessoas. Toda vez que uma multidão ficava ao redor de Jesus e ia aumentando cada vez mais, ele dizia: calma aí, espere um pouquinho. Saibam que se vocês quiserem me seguir, vocês têm que negar a si mesmo. Parte da multidão já ia embora. Mas aquelas palavras que eliminavam uma grande parte da multidão, mas ainda ficava uma multidão muito grande. E se fosse muito grande ainda, Jesus dizia: ei, para aí, se você quiser me seguir, você tem que pegar a sua cruz e me seguir. Ali ele eliminava mais uma grande quantidade. Porque eles não queriam ir para a cruz. Não queriam ouvir a palavra do Senhor, a palavra correta. Mas tendo como comichões nos ouvidos, como a Bíblia diz, queriam ouvir palavras que viessem satisfazer o seu ego, ou justificar o seu pecado, ou justificar o seu mau comportamento. Multidão sozinha não legitima a palavra tem outras coisas que precisam ser analisadas, outros fatores. A renovação da mente ela é fundamental, queridos, e ela ocorre por meio da palavra de Deus e da oração. Disciplina é a palavra-chave. Eu preciso me disciplinar. Louvo a Deus, porque aqui sempre tem uma multidão, mas aqui tem uma palavra pura, verdadeira, sem adulteração. E aqueles que estão aqui já há tantos anos podem atestar e comprovar isso que eu estou dizendo. Aleluia. Igreja de liderança íntegra. Mas voltando, queridos, disciplina é a chave. Você precisa se disciplinar. Tudo na vida necessita disciplina, tudo. Em Provérbios 23, 12, está escrito: dedique à disciplina o seu coração, e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Disciplina. Eu preciso ter o meu horário com Deus, de leitura da palavra. Você escolhe, Deus é tão bom que deixa você escolher. Ah, o meu horário melhor é de manhã, amém, que seja de manhã. É à tarde, que seja tarde, é à noite, que seja à noite, é na madrugada, que seja na madrugada. Mas se discipline. Não deixe nada tirar de você aquela oportunidade, aquele compromisso que você assumiu com Deus. Eu preciso disciplinar a minha mente e o meu coração. Eu preciso levá-los cativos a Jesus. As coisas que eu vejo, que eu leio, que eu penso, elas devem ser conforme a palavra de Deus. Nenhum pensamento ruim deve entrar na minha mente. E se entrar, eu devo jogá-lo fora imediatamente. Amém? Eu necessito de um coração fortalecido, de um coração nutrido pela palavra e irrigado pelo Espírito Santo, nos dias atuais e nos dias vindouros. Nas Escrituras, queridos, está previsto que os dias atuais são difíceis. E os dias em que em breve virão, eles são definidos por Jesus como terríveis, em Marcos 13.
Quem não estiver bem nutrido pela palavra de Deus, em intimidade com Jesus Cristo, não vai suportar. Vou repetir. Quem não estiver bem nutrido pela palavra, em intimidade com Jesus por meio da oração, não vai suportar. Vejam em volta. Nós vivemos em um país em que a apostasia é crescente. O mundo todo caminha numa direção apóstata, herética. Sem falar nas campanhas declaradas para destruir a família, os princípios cristãos, tudo que se refere a Deus. Algumas dessas campanhas de forma oficial, sem dissimulação mais nenhuma. Vocês viram a abertura das Olimpíadas, queridos? Cheia de simbolismo anticristão, dentro de uma estratégia que choca na primeira vez. Na primeira vez que você vê tudo aquilo, você fica chocado. Mas eles vão continuar e as pessoas vão se adaptar, vão se acostumar e não se chocarão mais. Jesus avisou. 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mateus 24, 10-13, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, glória a Deus, Jesus para Ele, aleluia, aleluia. Escutem, serão tempos difíceis, queridos, mas em tempos difíceis, coloquem os olhos em Jesus e confiem na sua palavra. Nações em guerras, ditaduras, governos ímpios, profanos, mas eu quero dizer para você, só lhe lembrar que você já sabe, que Deus, Ele é maior do que tudo isso. Ele não perdeu o controle do mundo, aleluia, aleluia. Salmo capítulo 22, versículo 28, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações, aleluia, Ele continua no controle, aleluia, aleluia. Mas para que eu e você possamos ter esta confiança, é necessário crescermos espiritualmente, não somente fisicamente. A palavra de Deus, ela é o alimento que nutre a alma, ela é o alimento que me faz crescer. Eu preciso nutrir o meu coração e a minha mente, você precisa nutrir o seu coração e a sua mente. Eu preciso ir à cruz para ser discípulo de Jesus. E a cruz, queridos, implica em renunciar aos maus desejos, renunciar à vontade pecaminosa. Ser discípulo de Jesus é seguir os seus ensinamentos, e para isso eu preciso da sua palavra. Como que eu posso seguir os ensinamentos se eu não sei quais são? Em João 8:31, Jesus disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aleluia. Como nós poderemos aprender com Jesus sem o conhecermos? E como conheceremos se não for pela sua palavra? O meu coração e a minha mente bem nutridos pela palavra de Deus, Ele vai fazer crescer a minha fé e vai me tornar também um discípulo que ora mais. E a oração é o segundo nutriente, queridos. A oração é fundamental. Deus nos fez para nós nos relacionarmos com Ele intimamente. E não pode existir intimidade se não houver relacionamento.
Jesus, ele orava constantemente, queridos. Ele considerava a oração mais importante do que o alimento físico. Veja o que está escrito em João 4,34. Está escrito que Jesus, horas antes da refeição matinal, ainda de madrugada, levantou-se e foi para um lugar deserto, onde ficou em oração. Ora, queridos, se para o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo eram importantes as horas que ele passava com o Pai, imagine para mim. Ora, se era importante para ele, mais ainda para mim. Lucas 6,40, está escrito: um discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Transformai-vos, lembra do texto? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, até conseguirmos chegar lá, sermos perfeitos como Ele. Por fim, queridos, já quase concluindo a mensagem desta noite, importa considerar que eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Ele é o Salvador. E me deixe ser muito direto aqui com você. Quem não entregar a sua vida a Jesus não terá salvação. Simples assim. Você pode até não gostar dessa afirmação, mas ela é bíblica, ela é necessária, e ela é uma prova do amor de Deus. Sabe por quê? Porque quem ama mostra o perigo, para que a pessoa não entre em uma cilada que a levará à morte. E é isso que nós fazemos aqui na IBC. Amém? Nós não podemos ver pessoas caminhando para o abismo e não alertá-las. Agora, se mesmo avisadas, quiserem continuar indo, é uma escolha pessoal. Você está aqui hoje, e eu estou aqui hoje, porque Jesus nos ama. E Ele te chama mais uma vez, nesta noite, para você entregar a sua vida a Ele. A salvação não é mérito nosso. Nós nada podemos fazer para merecê-la. Ela é graça e misericórdia de Deus, por causa do que Jesus fez na cruz. Precisamos falar. Certa vez eu ouvi um homem de Deus contar um testemunho. Ele jovem, pouco tempo de convertido, mas buscando, com muita sede de Deus, buscando a palavra cada vez mais. Ele disse que saiu da casa dele para ir para a igreja, e a casa vizinha, o vizinho, estava no muro, no portão muro, cidade do interior, muro baixo. O vizinho estava lá no muro, e ele sentiu no coração, como se Deus estivesse dizendo para ele: olha, fala do amor de Jesus para esse homem. Mas ele, recém-convertido e tal, ficou naquela dúvida, não falou. Foi para a igreja, normalmente. Quando ele estava na igreja, ele estava incomodado, porque não falou do amor de Jesus para aquele homem. E ele saiu da igreja decidido a bater na porta do homem, para falar do amor de Jesus para ele. Mas quando ele chegou perto da casa do homem, tinha uma multidão. E quando ele chegou mais perto, ele soube que o homem havia se suicidado. Ele passou muito tempo sofrendo por causa disso. Esse homem de Deus, e um grande homem de Deus. Mas Jesus curou, e hoje ele diz que desde aquela época, ele hoje já tem talvez mais a idade igual a minha ou mais. E ele diz que desde aquela época ele não perde uma oportunidade de falar do amor de Jesus. Nós também não podemos perder. Você precisa entregar a vida a Jesus. Eu sempre repito aqui que alguns acham que não tem mais jeito para si, porque já fizeram coisas tão terríveis que não há como receber o perdão. Alguns acham que estão no poço tão fundo que não tem como sair.
Mas saiba que não existe um lugar tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar. Aleluia. Romanos 8:39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Glória a Jesus. Jesus te chama, queridos, nessa noite para recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Ele te chama nessa noite. Ele chama também aqueles que já o receberam. Mas Ele chama para que você tenha um compromisso sério com Ele, se você ainda não tem. E Ele chama também para uma reconciliação aqueles que um dia já o receberam, mas por algum motivo se desviaram dos caminhos dEle. Ele os chama todos nesta noite. Ele morreu na cruz por você e por mim, queridos. Ele ressuscitou e quer te dar vida eterna. Cristo, Ele foi ferido para que nós pudéssemos ser curados. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Tudo começa com um novo nascimento. Jesus, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Mas você precisa nutrir o seu coração e a sua mente. Quando você fizer isso, a água do Espírito Santo irá irrigar estes solos e produzir frutos abundantes. Quero chamar os irmãos do grupo de louvor aqui, por favor, queridos. Os irmãos vão louvar Jesus. Durante o louvor, decida-se por Jesus se você ainda não o fez. Não perca mais tempo. Receba-o. Deixe-o entrar em sua vida e você vai descobrir o que é uma felicidade verdadeira, que não depende de circunstâncias. Não deixe para amanhã, queridos. A vida é curta. Aliás, a cada aniversário nós contamos em anos. Mas Deus nos diz para contar a nossa vida em dias. Salmo 90, versículo 12. Afinal, nós vivemos um dia de cada vez. E à medida que envelhecemos, acreditem, tais dias passam muito mais rapidamente.